A paz do Senhor, meus queridos. Agradecemos ao Senhor Jesus Cristo estarmos juntos novamente no Devocional do Lar. Vamos ler hoje livro do profeta Jonas, capítulo 2, versículo 1 e 2, que nos diz: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Glória a Deus. Essa oração de Jonas, no momento bem difícil para ele, pelo fato de ele ter tomado outro rumo, o que não foi determinado pelo Senhor. Nós bem conhecemos a história. Deus o mandou para Nínive, ele foi para Tarsis, e em consequência desta desobediência, Jonas, na embarcação, foi jogado dentro da água, e a Bíblia diz que um grande peixe o engoliu, Jesus dizendo que foi uma baleia. Mas o que nós queremos frisar neste momento é que lá naquele lugar, no ventre daquele peixe, que Jonas classificou como o ventre do inferno, ele disse que, no versículo 4, capítulo 2, que dizendo assim: Eu estou lançado diante dos teus olhos, todavia eu tornarei a ver o templo da tua santidade. Glória ao Senhor Jesus, que ele disse, versículo 5, as águas me cercaram a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci aos fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Glória a Deus. Então, a situação dele não era fácil, mas a Bíblia diz, no texto que nós lemos, que orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia eu clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Glória a Deus. E nós vemos neste caso de Jonas a grande misericórdia do Senhor. Embora Jonas tenha desobedecido ao Senhor, Deus, pela sua infinita misericórdia, o ouviu. Aleluia. Ele estava no ventre do peixe em consequência da sua desobediência, mas Deus não o desamparou. Glória a Deus. Ele tinha esperança no seu Deus, ele cria que Deus era poderoso, né? E na sua esperança, ele clamou ao seu Deus. No versículo 7, ele diz: Quando desfaleci em minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Ele recorreu à misericórdia de Deus. Nós sabemos que Jeremias, nas suas lamentações, ele afirmou que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Aleluia. Glória a Deus. Então, nesse momento difícil que Jonas passou, a misericórdia de Deus o alcançou. Glória a Deus. E diz o versículo 10 que falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. E Deus deu uma segunda chance a Jonas, versículo capítulo 3, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Então Deus teve misericórdia dele, tirou ele daquela situação embaraçosa e renovou a sua missão. Aleluia, para que ele pudesse pregar aquela cidade, e assim ele o fez. Então, as misericórdias de Deus, elas não têm fim, elas são grandes. Paulo, escrevendo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele no versículo do capítulo 1 e no versículo 3, Paulo diz assim: Bendito seja o nosso Deus e Pai, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Glória a Deus, servimos esse Deus misericordioso. Aleluia. E foi pela sua infinita misericórdia que nós fomos alcançados no nosso estado de perdição. Como diz Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 2, o apóstolo Paulo, ele fala desta maneira. Carta aos Efésios, capítulo número 2, ele diz assim: que Cristo nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, versículo 1. Versículo 2, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais
Todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Esse era o nosso estado de perdição. Diz o versículo 4, mas Deus, aleluia, glória ao Senhor, que é riquíssimo em misericórdia, Deus que é riquíssimo em misericórdia, aleluia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, queridos, pela misericórdia do Senhor, nós fomos alcançados pelo favor divino, pela sua graça, nós hoje somos considerados pessoas salvas, justificadas por Jesus Cristo e temos paz com Deus, pela misericórdia de Deus. Então é a misericórdia de Deus que nos cerca, que nos acompanha. Glória a Deus, como o salmista disse no Salmo de número 23, no versículo 6, ele diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, é a misericórdia de Deus que nos assiste, aleluia, diariamente, irmãos, para que nós possamos permanecer firmes diante de Deus. Graças ao Senhor Jesus, graças ao nosso Deus, aleluia, nós fomos alcançados por esta grande misericórdia. Então nós devemos louvar a Deus, engrandecer o seu nome, porque Ele é misericordioso e Ele nos abençoa. Amém, queridos? Jesus é bom, maravilhoso, sabe amar e resolve todo tipo de problema. Deus te abençoe grandemente. Amém.